Olá a todos! De volta para nosso segundo episódio da nossa série de 15 episódios sobre ansiedade. E hoje o nosso assunto é pessoas tóxicas na nossa vida. Bom, meu nome é Cristiane, eu sou escritora, autora do livro O Poder do Agora e espero que você me acompanhe nessa jornada. Vamos? Eu acho que todas as pessoas têm pelo menos um exemplo de uma pessoa tóxica em suas vidas. Elas estão entre nós, seja na forma de amigos, companheiros, familiares, colegas de trabalho. São tantos exemplos, mas elas existem. E nós temos que conviver com essas pessoas tóxicas. Eu acredito que o que determina o futuro desse relacionamento tóxico é como nós nos impomos, como nós convivemos com isso. Dentro de um relacionamento tóxico, tem sempre, claro, a pessoa que intoxica e a pessoa que é intoxicada. A pessoa que é intoxicada, ela sempre está em uma posição de baixa autoestima. E eu digo está numa posição de baixa autoestima porque eu acredito que nós não temos uma baixa estima o tempo todo. Nós estamos com uma baixa estima naquele momento. Então, isso nos faz pessoas vulneráveis. Nós ficamos extremamente vulneráveis a essas pessoas tóxicas. Bom, o primeiro passo é, claro, identificar o agente tóxico dentro da nossa relação. E isso, por vezes, pode ser um pouco difícil, porque essa toxicidade muitas vezes vem camuflada de cuidados. E eu acho que essa toxicidade ela é a mais perigosa que existe. Eu vou dar alguns exemplos pessoais, até porque eu acho que é muito importante para a gente essa troca de experiências. Isso é uma coisa que realmente enriquece muito o nosso convívio social. Eu tive uma amiga super tóxica. Bom, no momento em que nós éramos amigas, ela era solteira. E eu, num relacionamento, inclusive um relacionamento muito produtivo, um relacionamento muito saudável, e tudo bem. Ah, Depois de algum tempo de amizade, eu percebi que ela começou a falar algumas coisas do tipo: Você é brilhante, você devia estar em outro relacionamento. Nossa, você é uma menina cheia de luz. O que você está fazendo perdendo tempo com essa pessoa? E eu sempre pensava para mim: se tivesse algum problema na relação, eu seria a primeira pessoa a falar, mas não, era uma relação produtiva. E me demorou mesmo um tempo para perceber que existia uma toxicidade naquela relação. Na verdade, hoje eu acho que era um pouco de inveja e eu até me sinto mal por falar isso, porque eu penso que nem ela própria percebia que se tratava de uma situação de inveja e eu acho que ela não sabia muito bem ler os próprios sentimentos dela. Mas, enfim, foi uma pessoa que eu dei algumas dicas de que aquilo não era produtivo, de que o meu relacionamento estava muito bom e que eu não ia mais aceitar aquele tipo de comportamento por parte dela. Eu não queria mais receber aquele tipo de conselhos que nem faziam sentido. E realmente ela não conseguiu entender isso, ela não conseguiu assimilar e eu tive que me distanciar. E é aí que eu quero chegar. Nem sempre a gente consegue terminar de uma forma produtiva esse relacionamento tóxico. Às vezes, se distanciar é necessário. Porque muitas vezes, quando nós tentamos impor os nossos limites, a outra pessoa simplesmente não quer respeitar. E o que eu sempre digo é: as pessoas fazem conosco o que nós deixamos as pessoas fazerem conosco. Então, é claro que quando se trata de relacionamentos com familiares, talvez até colegas de trabalho, não é uma opção, num primeiro momento, se distanciar. São pessoas que, querendo ou não, nós vamos ter que conviver. Mas impor os limites é fundamental. Mostrar até onde essa pessoa pode ir, isso é fundamental. E a gente só consegue fazer isso quando nós melhoramos a nossa autoestima. Uma outra experiência que eu também acho muito válido compartilhar, porque às vezes nós pensamos que relações tóxicas são sempre aquelas relações que nos põem para baixo de uma maneira muito visível, uma maneira que inegável. Uma relação que eu tive e eu era
tolhida de fazer coisas sozinha. Então era sempre: ah, não vai sozinha, você não vai conseguir. Ah, não faz isso sozinho, isso é muito para você. Aí se você tiver uma crise de ansiedade sozinha no meio desse transporte, que você cismou que quer ir sozinha, eu percebi que era um relacionamento tóxico, porque cada vez que eu era tão cuidada, eu perdia a minha própria confiança. Eu não conseguia mais fazer as coisas por conta própria, porque eu estava sempre muito cuidada. Então, é necessário que a gente abra os olhos para esses excessos. E é só colocar limites. É uma questão de colocar limites. É uma questão de você realmente abrir os olhos e falar: peraí, se tem sempre alguém cuidando de mim, eu nunca vou ser capaz de cuidar de mim por conta própria. E eu vou perder completamente a minha confiança. Olha só que relação tóxica, que na verdade era completamente disfarçada de um cuidado exagerado. Isso acontece também. Então nós temos que ter os olhos abertos a esse tipo de relação, seja em qualquer área da nossa vida, colegas de trabalho, família, amigos, relacionamentos, nós precisamos impor os nossos limites e estarmos atentos a essas relações, porque isso acaba com a nossa saúde mental. Portanto, quando alguém tem um comportamento inadequado conosco, principalmente se esse é um comportamento que se repete, e você percebe que aquela pessoa é tóxica para sua vida, aquela pessoa mexe com você, e é claro que essa toxicidade, ela nos influencia em diversos aspectos. E, muito importante, no aspecto ansiedade. Nós nos tornamos pessoas mais ansiosas, cercados de pessoas tóxicas. Bom, e cabe a nós pôr um fim nessa relação ou um limite nessa relação. Na verdade, seria a ordem inversa. É muito importante colocar um limite nessa relação. Mostrar até onde a pessoa pode ir, até onde você aceita que ela vá. É aquela velha história da máscara de oxigênio no avião. Que é em quem você coloca primeiro a máscara? Você coloca em você, para você estar bem, para ajudar as outras pessoas. Então, valorizar os seus sentimentos, aumentar a autoestima, ter coragem para ter conversas desagradáveis, isso é muito importante. Não é agradável impor limites. De todo não é agradável impor limites, mas é necessário. Mais uma vez, as pessoas só fazem conosco o que nós deixamos com que elas façam conosco. Então, impor limites é algo como fundamental. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, me contem nos comentários se vocês passam por uma situação assim, se é difícil sair desse tipo de situação para vocês e quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam em relação a isso. Se você gostou do conteúdo, não deixe de me seguir, deixe comentários, conte para mim as suas experiências e vamos caminhando juntos para uma vida com menos ansiedade e mais foco. Beijinhos e até a próxima!